Eu tenho uma palavra no meu coração e quero muito compartilhar com você hoje. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam glória a Deus. Amém. Então abra sua Bíblia aí, por gentileza. Josué capítulo 2, livro do Josué, capítulo 2. Josué capítulo 2. Meu amigo Flávio vai comigo, deixa Deus te usar aí, Flávio. Querendo entrar, você entra, fica à vontade. Josué capítulo 2. Diz assim a minha tradução: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim 2 espias e lhes disse: Vão, examinem a terra, especialmente Jericó. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou uma mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra, ou seja, Jericó. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou o mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram ao leste do Jordão, em Seom, em Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, que é poderosa e viva, possa nos inspirar, nos direcionar para a glória do teu nome diante dos desafios que nós enfrentamos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aumenta só o teclado dele para mim aqui, por favor. O tema da nossa conversa de hoje é o GPS da graça. No último domingo, eu falei sobre a maravilhosa graça, eu falei sobre o escândalo da graça de Deus. E hoje eu queria dar continuidade, trazendo, claro, uma nova ótica, um outro personagem bíblico, mas também ainda continuando a falar sobre essa maravilhosa, essa poderosa, essa furiosa graça de Deus que alcança aqueles que não merecem. Aumenta para mim, por favor, o teclado aqui, Flávio, por favor. E é curioso, porque a graça, ela não é justa. A graça de Deus, ela alcança justamente aqueles que não merecem, justamente aqueles que de alguma forma são os piores. A graça, ela não vem de encontro àqueles que de alguma forma são capacitados, são habilidosos. Pelo contrário, a graça de Deus, ela veio justamente para alcançar aqueles que não merecem, aqueles que são indignos, aqueles que de alguma forma acham que são os piores.
E aqui, nessa história de Josué, no capítulo 2, a Bíblia fala que o povo de Deus, que havia estado no subjugo na Babilônia por 420 anos agora, foi liberto por Moisés. E o povo ficou 40 anos peregrinando no deserto. E ao passar por 40 anos peregrinando no deserto agora, Deus resolve levantar Josué depois da morte de Moisés para conquistar a terra prometida. Lembrando que essa terra prometida possuía gigantes e povos que habitavam nela. Deus fez uma promessa para o povo, dizendo ao povo que levaria ele para uma terra que mana leite e mel. Mas curiosamente, Arquimedes, a gente acredita que Deus iria dar a terra de mão beijada. E é esse o problema nas nossas vidas, porque a gente é habituado a imaginar que tudo o que virá para nós da parte de Deus virá com muita facilidade. Mas em nenhum momento, em nenhum lugar, Deus disse que daria tudo de mão beijada. Deus, ele exige de nós sempre força e coragem. E com o povo não foi diferente. Está desligado o retorno aqui, Gabriel, se puder ligar. E aí a gente acaba percebendo que o povo deveria enfrentar os gigantes que estavam naquela terra. Eles deveriam matar os gigantes. Eles deveriam colocar aquele povo para correr daquela terra que Deus havia dado. E aí a gente acaba percebendo claramente com isso que Deus trabalha sempre em parceria. Repita: Deus trabalha em parceria. Pergunta para quem está do seu lado: você está fazendo a sua parte? Pergunta. Porque certamente Deus vai fazer a parte dele. Resta saber se nós vamos fazer a nossa parte. Porque Deus sempre trabalha em parceria. Quando Deus resolveu acabar com a humanidade num grande dilúvio, ele poderia ter colocado Noé e a sua família num cume do monte mais alto e salvá-los, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas ele mandou Noé construir um barco. Ele mandou Noé construiu um barco. Sabe quantas vezes Deus falou com Noé? Diga: uma vez. Quantas vezes? Deus falou uma vez com Noé. E o camarada começou a construir um barco. E você sabe quanto tempo demorou para o barco ficar pronto? 120 anos. 120 anos construindo um barco que ele ouviu Deus mandar ele construir uma vez só. E enquanto o barco não ficou pronto, a chuva não veio, porque Deus trabalha em parceria. E a gente está acostumado a acreditar que as coisas vão acontecer na nossa vida sem que tenha, de alguma forma, um esforço da nossa parte. A minha mãe que me criou, ela sempre dizia para mim: meu filho, a vida, ela é dura para quem é mole, e é dura mesmo. A vida, ela se apresenta muito dura para as pessoas que se colocam numa posição de apatia, de paralisia. E agora Josué, que era um medroso, um covarde, que estava à sombra do maior líder do Antigo Testamento, Moisés, Deus se apresenta para ele, dizendo para ele: seja forte e corajoso, eu serei com você, assim como eu fui com Moisés, mas eu preciso que você seja forte e corajoso. Se posicione, acredite, ninguém resistirá a você. E aí ele agora, diante do Jordão, envia 2 espias. E essa cidade era a cidade de Jericó, que fica descendo para o sul de Israel, que é Jerusalém. Jericó fica antes de Jerusalém, próximo do Mar Morto ali. E aí o texto diz que eles, quando entraram na cidade, se esconderam na casa de Raabe, uma prostituta. Segundo um projeto urbanístico da época, histórico, nós percebemos que as pessoas mais humildes, as pessoas que de alguma forma não tinham nenhuma condição, como ela, que era uma meretriz, uma prostituta, essas pessoas moravam dentro da muralha
e também na parte de cima da muralha. Lembrando que a muralha não era um muro como você tem na sua casa, no seu condomínio. As muralhas de Jericó eram tão largas que passavam carros por cima dela. Então era uma grande muralha, e o texto diz que Raabe morava em cima dos muros de Jericó. E a estratégia de Deus para que o povo pudesse se posicionar e conquistar Jericó era derrubar as muralhas de Jericó. Isso quer dizer que Raabe estava no lugar mais vulnerável do mundo. Ela seria a primeira ou uma das primeiras a serem atingidas, afetadas. Não somente ela, mas toda a família dela. E é aí que entra o GPS da graça, recalculando a rota dessa mulher, porque ela era uma meretriz, uma mulher de reputação totalmente duvidosa, uma mulher excluída, uma mulher rotulada, uma mulher conhecida como de uma vida fácil, mas que de fácil só tinha o nome. Uma mulher que entregava o seu corpo a homens para que pudesse sustentar a si mesmo e também a sua casa. Uma mulher que se colocava como um depósito de fuga de muitos homens. Uma mulher que teve relacionamentos com muitos homens, mas ela não teve nenhum deles. Uma mulher que pecou, e que pecou demais na sua vida, e que, segundo uma ótica natural, não merecia. Seria uma das últimas pessoas a serem alvos da graça de Deus. Mas o texto diz que quando esses dois espias vão até a casa dela, ela resolve, de alguma maneira, esconder esses dois homens, porque o rei de Jericó ficou sabendo que haviam dois espias vigiando a terra para dominá-la, para conquistá-la. E Raabe diz que o povo de Jericó já conhecia de ouvir falar a fama do Deus poderoso da nação de Israel. Nós ouvimos falar sobre a fama do Deus de vocês, que aniquilou 2 reis amalequitas e que também abriu o Mar Vermelho para que vocês pudessem passar a pé enxutos. Você sabe o que eu penso com isso? Toda a Jericó conhecia de ouvir falar a esse Deus, mas somente Raabe, aquela prostituta, resolveu crer, resolveu entregar a sua vida totalmente a esse Deus. É curioso porque o GPS da graça encontrou ou recalculou a rota da vida de Raabe. Não era para ela entrar na história, porque para sua cidade ela era uma anônima, ou quem passasse perto dela fazia questão de fingir que não estava vendo. Mas quando a graça alcançou a vida dela, ela não só foi colocada no livro de Josué, mas se você abrir no livro de Hebreus, no capítulo 11, que é chamado a galeria dos heróis da fé, que está Abraão, que está Moisés, que estão os principais personagens bíblicos chamados heróis da fé, está lá o nome de Raabe, mesmo ela tendo sido uma prostituta. Isso tem a ver não com aquilo que você fez, mas com aquilo que você decide ser a partir do momento em que você recebe a poderosa graça de Deus na sua vida. A graça que transforma, a graça que nos dá uma segunda chance, a graça que muitas pessoas acham que para receber, eu preciso primeiro resolver algumas coisas na minha... Eu não posso agora, eu tenho algumas coisas, eu preciso me limpar primeiro, tem alguns carrapichos que eu preciso tirar para que eu possa me entregar a essa graça, a esse Deus. No dia em que você tiver que se limpar primeiro, para que você possa se entregar para Jesus, é porque você tem parte na salvação, e a graça não tem a ver com o seu merecimento, tem a ver com o amor infinito de Deus por você. Não tem nada que você possa fazer. Ela é irresistível, ela é poderosa. O Philip Yancey, ele disse, ela é maravilhosa, porque quando ela alcança a sua vida,
ela produz uma metanoia, uma expansão do entendimento. Raabe, ela decidiu esconder aqueles dois homens na parte de cima. E logo que ela foi indagada por oficiais do rei, eles foram embora. Ela subiu e ela disse: eu quero propor uma aliança com vocês. A vida de vocês pela minha vida. Assim como eu poupei a vida de vocês colocando a minha vida em risco. Porque eu conheço o Deus de vocês. E eu sei o que esse Deus é capaz de fazer. Porque eu sei, o texto diz isso. Eu sei que o Deus de vocês já deu essa terra que eu piso para vocês. Raabe tinha mais fé do que muitos israelitas. Por isso que existem muitas pessoas que têm mais fé até mesmo do que pessoas que frequentam uma igreja, um culto, uma denominação. Porque a fé, ela não tem a ver com religião. A fé tem a ver com convicção. Vou repetir. A fé não tem a ver com religiosidade. A fé tem a ver com conectividade com Deus. É quando você se conecta, quando você se entrega. E a fé, ela nunca vai passar por alguém. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre o homem e Deus. Algumas pessoas, quando acabam o culto, elas me procuram no final do culto e elas pedem oração, e não tem nenhum problema em me pedir oração. Mas eu quero dizer para você que foi dado a você poder e autoridade para dobrar os seus joelhos, para elevar o seu pensamento, para declarar com a sua voz. E no exato momento em que você eleva o seu pensamento ou a sua voz a esse Deus poderoso, ele para os céus e ouve exatamente o seu clamor, porque a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais despreza. Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. É curioso porque o GPS, ele funciona, Flávio, através de um satélite que está em cima, direcionando quem está embaixo, mas que não sabe os caminhos e as melhores rotas. A graça de Deus é como um GPS na nossa vida, Lucas. Sabe, sendo direcionada por Deus que está em cima, vendo tudo, para nós que estamos embaixo e só conseguimos enxergar o pouco que está à nossa frente. Tudo que a gente quer é saber exatamente como, quando e de que forma vai acontecer. Quando você pega o seu carro, agora à noite, se você pegar o seu automóvel e você seguir em direção ao Rio de Janeiro, e quando você passar de São Pedro da Aldeia e você entrar na Via Lagos, você acende o farol alto, você até vai enxergar um bom pedaço da estrada, mas você não vai enxergar todo o percurso até o Rio de Janeiro. É verdade que você vai enxergar 50 ou 100 metros apenas. Você necessariamente precisa caminhar esse espaço para que possa ser iluminado o seguinte, e assim sucessivamente. E é exatamente assim que a fé atua nas nossas vidas. A gente caminha com fé, o Senhor, ele coloca piso sobre os nossos pés, e a gente dá o segundo passo acreditando que sempre na dependência dele, ele vai nos suprir. Porque Deus se apresenta para nós de acordo com a nossa necessidade. Moisés perguntou: e se porventura Faraó me indagar e perguntar, quem que me enviou? Quem que enviou você? Quem que mandou você vir aqui liberar o meu povo? E Deus disse para ele: diga que o eu sou. E Moisés poderia ter perguntado para Deus: Senhor, eu estou ouvindo tudo isso, inclusive eu estou anotando aqui, mas só para ficar claro para mim, eu sou o quê? E quem sabe Deus diria para Moisés: eu sou o que você precisa, Moisés. Porque se você precisa de paz, eu sou a paz, que excede todo o entendimento. Jesus, ele disse: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você precisa de justiça, ele é a justiça de Deus.
Se você precisa de cura, Ele é o Deus Rafá. Se você precisa de uma direção, de uma bandeira, de um norte, Ele é o Jeová Sabaô, que peleja as suas batalhas. Ele é o Jeová Chamar. Ele é o Jeová Shalom. Ele é o Adonai, é o Elion, é o Chamar. E eu pergunto para você hoje, feche os seus olhos por um momento. Do que você precisa nessa noite? Qual é a sua maior necessidade? E se o seu pensamento foi colocado em algo tangível, imensurável, é porque a sua mente está muito limitada àquilo que Deus pode fazer. Porque Jesus não veio à terra para dar aquilo que o dinheiro pode comprar, porque se Ele viesse dar à terra tudo o que o dinheiro pode comprar, isso seria muito pouco. Jesus veio dar justamente aquilo que o ouro, que a prata não pode comprar. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Você pode cantar isso? Você pode declarar isso profeticamente? Você pode profetizar? Você pode fazer dessa canção palavras proféticas sobre a sua vida? Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo. Que creio, irás prover de novo. Eu Creio em ti. Ele não falha, Ele não mente, Ele não muda, Ele não sofre sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A história dessa mulher mudou porque simplesmente ela decidiu acreditar. Mesmo sem ver nenhum dos soldados israelitas, ela decidiu acreditar naquilo que um dia ela ouviu, que o Deus daquele povo era poderoso. E por isso, ela decidiu fazer aquilo que era certo. Na vida, o errado nunca se tornará certo. E nós vamos precisar escolher aquilo que vamos fazer. Porque no final, tudo será fruto das nossas escolhas, porque recebemos o arbítrio de Deus. Provérbios diz, de que se queixa o homem. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados e delitos cometidos contra Deus? Deus deu a você o arbítrio, o direito de escolher. Eu vejo muitas pessoas, pastora Roberta, querendo que Deus interfira todos os dias nas suas vidas, produzindo milagre. Existem muitas pessoas que vivem o tempo inteiro pedindo a Deus milagre, para que Deus pudesse viver as suas vidas. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Jesus não veio viver a sua vida. Ele veio à terra morrer a sua morte, para que você pudesse viver a sua vida nele. Quando a gente vem para uma reunião como essa, a gente coloca muita expectativa no nosso coração. A gente coloca muitos desejos diante desse Deus. E às vezes a gente não para pensar que talvez o Senhor, Ele também tenha expectativas sobre nós. Você já parou para pensar o que Deus, Ele espera de você hoje? Você já parou para imaginar o que Deus possa estar esperando de você hoje? O que Deus espera de mim hoje? Qual é a vontade de Deus para mim? Além de Tessalonicenses 5,18, que é ser grato, qual é a vontade de Deus para mim? Qual é o desejo de Deus para mim? Porque eu tenho muitos desejos e vontades em relação a Deus, mas de verdade, o que Ele tem para mim? O texto tá saindo aqui, gente. O texto diz claramente aqui
que ela faz uma aliança com aqueles homens. E ao fazer a aliança com aqueles homens, os homens dizem para ela: olha, quando a gente invadir a terra, você precisa ficar exatamente nesse lugar, porque se você ficar nesse lugar, nenhum mal acontecerá. Aqueles dois homens lançaram uma palavra profética sobre aquela mulher, e o texto diz que quando o povo chegou na cidade de Jericó, eles deram 7 voltas na cidade de Jericó, eles bradaram e toda a muralha de Jericó caiu, mas exatamente o pedaço onde a família dela estava abrigado ficou de pé. Você tem noção do que é isso? É exatamente o que o salmista diz que aconteceu na vida de Raabe. 1000 caíram ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ela não foi atingida. E quando a gente pensa, quando a gente imagina o que o salmista fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, a gente celebra, a gente jubila, a gente se emociona em citar esse texto, mas a gente não se dá conta de que quando alguém está no meio de 11.000 mortos, você está literalmente no vale da sombra da morte, e Deus está guardando, velando, protegendo você. Ela conseguiu o que nenhum outro homem ou mulher daquela cidade conseguiu. Eu poderia chamar essa mensagem de hoje, Lucas, do escândalo da graça, porque a conversão de Raabe é um escândalo. É um escândalo para a religião, porque Raabe, ela se converteu, ela foi salva e ela foi abrigada ao povo israelita. Mesmo sendo uma meretriz, uma prostituta, uma mulher de vida fácil, ela foi recebida pelos israelitas, e logo ao ser recebida pelos israelitas, ela se casou com um homem, e ao se casar com esse homem, a Bíblia fala que Raabe, ela engravidou, e ela se engravidou justamente de um homem chamado Boaz, que foi um homem próspero que casou com Ruth, que era bisavó do rei Davi, que depois veio a descendência de Jesus. Deus decidiu colocar a linhagem do seu filho de uma prostituta. O nome disso é um escândalo da graça, porque isso escandaliza qualquer religioso, porque não tem a ver com aquilo que você fez, tem a ver com quem você decide ser a partir de hoje. Deus não está preocupado com o que aconteceu com a sua vida até aqui. O que realmente importa para Deus é o que você vai fazer diante das escolhas que Ele coloca diante de você agora. Por isso nós sempre estamos a apenas um passo, uma decisão, de ter toda a nossa vida transformada. Você está apenas a um momento, apenas a um momento. O povo de Jericó rotulava ela como uma mulher de vida fácil, mas Deus resolveu colocar ela em Hebreus no capítulo 11 e na linhagem do seu filho. Uma mulher que vendia o seu corpo, agora foi colocada numa linha de uma mulher que teve a oportunidade de dar a luz ao corpo do Filho de Deus. Você acha que você já pecou demais? Você acha que não tem mais jeito para você? Você acha que o que você fez não tem perdão? Se teve jeito para Raabe, tem jeito para mim. Se teve jeito para essa mulher, tem jeito para você. Diga para quem está do seu lado, tem jeito para você, tem jeito para mim. Aleluia. A graça, quando alcança, ela transforma não somente aquilo que está do lado de fora, mas principalmente aquilo que está do lado de dentro. E o ser humano sempre está esperando que coisas aconteçam do lado de fora para mudar coisas que estão do lado de dentro. Mas escute o que eu vou dizer para você: a sua vida só muda do lado de fora quando o primeiro muda do lado de dentro. Em tudo, a sua vida só muda do lado de fora quando tudo muda do lado de dentro.
Vou citar um exemplo atual. Tem gente que precisa emagrecer, usa uma canetinha. Você até muda o corpo por um período de tempo usando canetinha, mas se você não resolver o problema primeiro aqui, não adianta colocar a caneta aqui, porque você emagrece hoje, você vai engordar de novo. Por isso tudo precisa acontecer primeiro do lado de dentro. Coloca a mão no seu coração, repita: eu nessa noite decido que tudo mude do lado de dentro. Senhor Jesus, eu decido ser alvo dessa graça nessa noite, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Obrigado, Deus. Obrigado por essa mesa. Obrigado por essa palavra de destino. Que nós possamos verdadeiramente viver essa nova vida, entendendo que a graça está todos os dias disponíveis para nós. Que o teu doce amor, que o teu Espírito Santo seja conosco e com todos aqueles que aguardam a sua volta. Muito obrigado por tudo que o Senhor manifestou nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Irmão, vá em paz. Que Deus te abençoe. Você que recebe, aplauda ao Senhor.